No vídeo de hoje a gente vai falar sobre profetizar sobre a sua vida, ter fé e esperar em Deus. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela famosa ansiedade, aquele desejo que as coisas aconteçam no nosso próprio tempo, mas a gente tem que aprender a esperar. E a gente tem que esperar nele e não na gente. Eu vou começar dizendo que são 7 da manhã. Perdoa aqui o rosto inchado. Eu acordei hoje, tô aqui com meu cafezinho. Espero que você já tenha tomado seu café da manhã. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém? Amém. Eu tava pedindo pra Deus me direcionar pra um propósito nesse vídeo. Poder dar uma palavra, um assunto poderoso pra que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. E até que então eu peguei e me esbarrei num vídeo. E nesse vídeo falava sobre profetizar, sobre fé e sobre esperar. E eu achei muito legal o assunto. Eu queria trazer um pouco da minha, não só perspectiva no que esses assuntos fizeram na minha vida, como eu soube profetizar, como eu soube esperar e como eu soube ter fé. Errei a ordem, mas vocês entenderam? Que primeiro de tudo é você ter fé, você profetiza e você espera. Amém? Vamos orar primeiro? Acho que eu nunca orei em algum episódio aqui. Ai, meu Deus! Bom, vamos lá. Senhor, muito obrigada, Jesus, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Que nesse vídeo, ó Pai, a gente possa estar estudando mais a tua palavra, que a gente possa estar entendendo melhor sobre como a gente pode exercitar a nossa fé, como a gente pode profetizar sobre a nossa vida, Senhor. E que seja, Senhor, sempre os seus planos e não os nossos, porque a gente sabe, ó Deus, que os seus planos são maiores que os nossos, ó Pai, e que a gente possa saber ter paciência e esperar em Ti, porque a gente sabe que o seu tempo, ele é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmã. Já ouviram falar aquela famosa frase, as palavras têm poder? E realmente, sabia que é bíblico? As palavras, elas têm poder. Eu sempre pensei nisso, eu sempre tive essa consciência e eu acho que faz toda a diferença quando a gente vira essa chavinha na nossa cabeça. Quando você tá levando a sua vida num caminho aonde você reclama muito, aonde tudo que você faz ou tudo que acontece, você só vê o lado negativo, tudo que você fala pro próximo tem uma conotação mais negativa. Você percebe que você carrega essa mesma negatividade, você carrega essa pressão, você carrega essa ansiedade. Quando vem um problema, você vê o lado negativo e com ele você não sabe como que você vai passar por esse problema. Você não consegue ver o lado positivo das coisas. Você profetiza, você sai da sua boca palavras que não trazem vida. E a gente tem que aprender a quebrar essa mania que muitas pessoas têm e muitas vezes a situação traz da gente só ver o negativo, da gente profetizar a parte negativa, profetizar um pouco mais pesado, porém, profetizar a morte. E eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Comentei com vocês que é bíblico essa questão de falar, né, que a palavra tem poder. Provérbios 18, 21 diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Use bem as suas palavras. O que você diz, o que sai da sua boca tem o poder de direcionar, tem o poder de dar ali uma direção para sua vida, para a vida do próximo. Então, por isso que a gente sempre tem que saber o que a gente está falando diante da nossa vida, diante da vida do próximo, diante das situações que acontecem ao nosso redor. Quando vem um problema na nossa frente, a gente se desespera e a gente sai blá 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 blá. Me fala, o que isso adiciona? Pode falar. Nada, né? Exatamente. A gente provavelmente pega, ai, descarreguei. Eu entendo, a gente é humano, a gente é pecador. Eu entendo. Não é como se as coisas aqui em casa acontecem, eu fico brava e eu pego e eu, sabe, louvo. Poderia. São coisas que a gente pode mudar, com toda certeza. Mas o maior exemplo, e eu aprendi isso com a minha mãe, e eu acho super legal o que ela faz. O trânsito. Todo mundo já teve um episódio no trânsito. Ou alguém que dirigiu mal, ou alguém que freou com tudo na sua frente, ou uma pessoa abençoada ali que tá, sabe, cortando todo mundo, você quase bateu o carro por causa daquela pessoa. Aí você fala, aquela pessoa merece um xingamento. Aquela pessoa merece ouvir, sabe? Mas eu aprendi isso com minha mãe. A minha mãe, ela brava, trânsito mesmo, ela pega, ai meu Deus, ó, Deus te abençoe.
Deus abençoe a sua vida. E eu achava engraçado na época, dava risada. Ai, mãe, você nem sabe xingar a adolescente rebelde em mim. Mas a verdade é que ela entendeu o recado. Ela entendeu que a sua boca, ela tem esse poder. Então, a gente tem que fazer esse exercício de quando a gente vê o lado negativo das coisas, pausa, pera aí, vamos falar sobre o lado positivo. E sempre tem. Já passei por poucas e boas na minha vida, não é como se a minha vida fosse perfeita, que eu tô aqui, ai, gente, sempre tem um lado positivo e é super fácil pra eu falar. Eu já passei por poucas e boas, muitas e boas na minha vida, e eu posso falar, sempre tem um lado positivo. O fato de você acordar todos os dias é o lado positivo das coisas. Os detalhes do seu dia, o fato de você estar podendo sentar e aproveitar e assistir esse vídeo, seja no computador, no celular, num tablet, onde for. Você tem um dispositivo que faz com que você possa aproveitar esse momento. Seja grato por essas pequenas, grandes coisas. É o lado positivo. Seu dia foi muito cansativo, você tá estressado, mas você tem alguém pra poder conversar. Entende o que eu quero dizer? Tem cada vida, cada pessoa tem seus momentos de raiva, tem seus momentos de glória, tem seus momentos de vários momentos, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. E a gente tem que profetizar sobre a nossa vida. Ah, Bia, o que é profetizar? Sabe aquele sonho que você acha que é muito grande pra sua vida? Sabe aquela vontade que você gostaria de realizar, mas você nem sabe como, quando? Aquela questão que você não tem controle nenhum das coisas, mas você gostaria que acontecesse? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas caso você seja nova aqui no canal, o Hector, meu marido, ele foi meu primeiro namorado. E eu sempre tive comigo que o meu marido já estava guardado pelo Senhor. A minha mãe, quando eu era pequena, ela profetizava sobre a minha vida e ela falava: Deus já guardou um marido pra você. Eu lembro certinho. E eu cresci com isso, sabendo que a hora certa, o príncipe encantado que Jesus separou pra mim, ele iria chegar. Mas aí você vai, né? Você começa a crescer, vem a adolescência, mudei de país. E cadê o príncipe, Deus? Onde é que tá o príncipe? Minhas amigas começaram a namorar, eu era a única solteira do grupo. E eu falava: Deus, você esqueceu de mim, Deus. E até que um certo dia, uma amiga minha, ela falou: Bia, Deus, ele conhece as vontades do nosso coração, mas profetize. Ele quer ouvir você profetizar, ele quer ouvir você conversar com ele e pedir pra ele as vontades do seu coração. Eu lembro que ela me falou: e faça detalhado, porque Deus gosta dos detalhes, que eu sempre disse isso pra vocês, Deus é um Deus de detalhe. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu ajoelhei do lado da minha cama, eu já morava aqui, como eu disse, solteira, nunca tinha tido um namorado, tava carente, eu tinha 20 anos, tinha 20 anos, e aí, enfim. E eu lembro que eu orei pela vida do meu namorado, do meu marido. Eu falei: Deus, sou eu de novo, e eu gostaria muito que o Senhor me enviasse o príncipe. O Senhor guardou ele muito bem, porque eu não achei ele até hoje. E naquela noite, naquela oração, eu lembro de detalhadamente falar como eu gostaria que o meu marido fosse. E eu lembro de falar que eu gostaria que ele tivesse um coração de ouro, que ele tivesse um sorriso bonito, que ele fosse engraçado, que ele fosse nerd, mas ao mesmo tempo que ele fosse aquele caipira. Enfim, gostos e gostos. Mas, só pra resumir, eu detalhei o Hector naquela noite. Obviamente que eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia da existência do Hector. Mas naquela minha oração, eu pedi tecnicamente o Hector. E depois de 2 semanas, eu conheci o Hector. E o que eu quero dizer com isso? Naquela noite, na minha oração, eu profetizei sobre a minha vida, que eu queria o meu marido, e eu queria o meu marido assim, 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 assim. Quando eu conheci o Hector, eu falei: não é possível. Ele tinha realmente todas as características que eu tinha colocado na minha oração e mais, porque Deus, ele capricha, entende? Isso que eu falo. Deus, ele, o nosso sonho, ele tá aqui. O sonho de Deus tá aqui pra nós. Então, a gente não pode limitar. Muitas vezes a gente limita Deus com as nossas expectativas, com o nosso tempo. Se eu, na minha oração, eu pegasse e falasse: Deus, eu quero um homem assim, 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 assado, até semana que vem. Por que eu tô limitando a Deus? Ou, tá bom, não falo até semana que vem, mas eu pego e eu falo: quero, aí passo uma semana, eu já desisto. Pai, eu pedi, não veio, então, entende? A gente limita, a gente coloca Deus numa caixinha, quando na verdade Deus é o criador de tudo, desse mundo, desse universo maravilhoso. E a gente tenta limitar, a gente tenta entender o criador do mundo. E a gente limita ele aqui dentro. Tipo, não, Deus pode fazer até essa parte, depois dessa parte não dá, então Deus esqueceu de mim, Deus não já negou, Deus não quer saber. Para de limitar ele. Mas eu dei esse meu exemplo porque eu falei: Deus, como o Senhor foi maravilhoso e como o Senhor foi criativo, porque quando eu conheci o Hector, eu não acreditava. No nosso primeiro encontro, ele falando a história dele e tudo mais, e eu assim:
E eu falo pra ele, eu falo, você foi a resposta da minha oração, porque igualzinho e ainda mais, porque ele é um homem maravilhoso, amém, em nome de Jesus, obrigada a Deus. Mas é isso que eu quero dizer, é muito importante a gente profetizar e é muito importante a gente saber esperar. Em Abacuque, é assim que fala, é um livro da Bíblia, do Velho Testamento, Abacuque capítulo 2, eu espero muito que eu esteja falando o nome dele certo. Capítulo 2, versículo 2 diz assim, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Uau! Profetize, amor! Profetize, porque olha, eu falo, a Bíblia é maravilhosa. Eu já comentei com vocês a importância da gente profetizar, agora eu vou comentar como é importante a gente também materializar isso. Quando eu orei pela vida do meu marido, naquela noite, eu não escrevi, eu só orei realmente. Não é como se você não escrever, isso não vai ter o poder, não é sobre isso. Mas é uma maneira também de você profetizar sobre a sua vida. Aqui tá escrito, escreva em tábuas a visão que você vai ter. É como se fosse quando começa o ano, você quer aquele vision board, que tem todas as imagens da vida que você gostaria de ter. Só que esse ano eu descobri uma versão desse mapa dos sonhos, que na verdade é um mapa de orações, eu não sei o nome exatamente, talvez eu coloque aqui na tela pra vocês, mas é você profetizar em orações. Então você coloca ali um carro, você coloca ali uma viagem, você coloca ali um marido, você coloca ali os seus sonhos e você ora sobre aquilo, você escreve, Deus, aqui está a minha oração, aqui é o desejo do meu coração. Escreva, como diz aqui, com clareza para que possa ser lido com facilidade. Ah, Bia, mas eu já fiz isso, eu já escrevi, eu já coloquei em oração. Mas qual que é a segunda parte daqui do versículo que eu li pra vocês? O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Qual é o momento exato? É o momento de Deus. Eu esperei tanto tempo pra eu encontrar o cara perfeito, mas eu esperei no tempo de Deus. Como eu disse, eu sabia que Deus tinha guardado um marido pra mim. Provavelmente você já me conhece, mas se você não conhece, eu já compartilhei aqui no canal um vídeo do meu testemunho sobre a minha gravidez. Eu perdi uma primeira gravidez e em vez de só ver o lado negativo, em vez de pegar e, sabe, pensar que aquilo era o fim, eu corri para o Senhor, orei, eu questionei. E eu falei, Deus, eu tô aqui, profetizo, se for da tua vontade, eu profetizo, Pai, uma gravidez. Nesse meu vídeo eu falo detalhadamente sobre o meu testemunho, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o link, caso você queira assistir depois. Não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. E uma coisa que eu lembro que eu assisti em um culto naquela época onde eu estava esperando, foi que se a vontade do nosso coração acontece no momento que a gente quer, o crédito vai pra gente. Nossa, isso é muito poderoso. Anotou? Anota. Repito, se as coisas que a gente quer, se a vontade, os sonhos do nosso coração acontecem no momento que a gente acha que é certo, que a gente consegue fazer, que a gente planeja pra acontecer, o crédito vai pra você. Ai, Deus, obrigada, eu consegui. Ai, vocês viram o que ela conseguiu? Não só você com você, mas as outras pessoas também olham pra você e falam, olha o que ela conseguiu. Aquilo abriu tanto os meus olhos, porque eu falo, nossa, é verdade, né? Porque quando eu engravidei, não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus e eu sabia disso 100%, porque eu tinha entregado tudo nas mãos dele. Eu tinha profetizado e eu estava esperando com fé. A fé, ela tem que vir em primeiro lugar. Coloquei aqui porque eu achei muito interessante. Tô aqui com a minha Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Quão importante é isso? O quão importante é termos fé? Quão importante é a gente entender que a nossa fé é a certeza da nossa espera em Deus. Uma vez me deram esse exemplo e ficou muito na minha cabeça, que é a fé. É a questão do ar. Você não vê, mas você sente. Tá ventando, você vê a árvore balançando, você vê os seus cabelos no vento, você sente aquele vento, mas você não vê, você não enxerga. A fé é sobre isso, é você sentir, é você ver a sua vida balançar, é você ver as coisas moverem ao seu redor, é você ver o poder de Deus agindo na sua vida. E você também saber por que você tem a fé, você pode descansar. E eu vou compartilhar,
eu não tinha notado. Eu vou compartilhar mais um versículo de Hebreus, que foi o versículo que eu levei pra minha gravidez, porque foi esse versículo que eu profetizei na minha vida, que fala assim, em Hebreus 10, 23 fala: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. A gente já falou aqui sobre o poder da nossa língua, o poder do que a gente fala, do que a gente profetiza sobre a nossa vida, do que a gente profetiza sobre a vida do próximo. Falamos sobre a gente materializar a vontade do nosso coração, os nossos sonhos. Falamos sobre ter a fé, porque ela move montanhas, é por ela que a gente descansa. E agora eu venho falar sobre a espera. Como que a gente lida com a espera em Jesus sobre as vontades do nosso coração. Voltando pro exemplo da minha gravidez, eu não sabia quando ia acontecer, eu não sabia se ia acontecer, mas eu sabia que Deus tinha um plano pra minha vida. Eu profetizei na minha vida, eu coloquei pra Deus a vontade do meu coração, que era estar grávida, que era ser mãe. Pra você pode ser um emprego, pode ser um marido, uma mulher, pode ser um relacionamento saudável, pode ser a empresa, o que for a vontade do seu coração. A gente profetiza, a gente entrega nas mãos de Deus e a gente pratica a nossa fé. Como a gente pratica a nossa fé, Bia? É ter aquela paz, aquela tranquilidade de saber que tudo que acontece ao nosso redor é porque Deus tá agindo, é saber que o tempo certo vai chegar e saber, principalmente, que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu volto pra esse exemplo porque eu acho que foi um exemplo que foi um testemunho que mudou a minha vida e a minha visão sobre o meu relacionamento com Deus. Quando eu engravidei pela primeira vez, foi com toda certeza uma bênção, foi com toda certeza uma alegria, mas se não fosse pela minha perda, eu não teria enxergado o quão grande são os sonhos que Deus tem pra nós, porque sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas durante a minha gravidez e até hoje com a Heloise, eu não sinto nenhum medo, eu não sinto nenhuma angústia, porque eu sei que Deus trabalhou em mim. Ele me disse que a vida da Heloise, ela é dele antes de ser minha. Ele me disse que o sonho que ele tem pra mim, pra ela, é maior do que eu posso imaginar. E foi do jeito que foi pra que eu entendesse que os créditos não são meus, são dele. Tudo acontece no plano dele e o tempo dele é perfeito. Ter fé é a gente praticar isso, é saber que as palavras que saem da minha boca, elas são de vida. As palavras que saem da minha boca são para profetizar coisas boas sobre a minha vida, a vida do próximo. É pra glorificar o nome dele, esperar em Deus, tranquilizar o meu coração e praticar a minha fé e apenas aguardar, porque o tempo do Senhor é perfeito. Eu queria muito compartilhar todo esse assunto porque eu acho que é um assunto que a gente pode colocar em prática. Anote esses versículos no seu caderninho, anote no seu celular, para que você tenha aqui, ó, rapidinho, para que quando bater aquela ansiedade, aquele medo e aquelas perguntas de quando vai acontecer, Deus, você leia, você profetize, você espere em Deus, você tenha fé e saiba que Deus não te abandonou, Ele te ama e Ele tem um plano maravilhoso pra sua vida. Eu espero que você tenha gostado do Papo com Jesus de hoje. Já deixa aqui o seu like, se inscreve pra não perder. Toda quarta-feira tem um videozinho. Às vezes, quando atrasa, vai na quinta. Mas eu espero do fundo do coração que isso te ajude a alcançar os sonhos que Deus tem pra sua vida. Super beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo Papo com Jesus.